Hoje nós vamos falar agora sobre as regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de presos, que foram revisitadas no ano de 2015 e receberam o nome de Regras de Mandela. Joga na tela, por favor, para a gente começar a entender o documento. As regras mínimas para o tratamento de presos trazem para nós um guia para a estruturação da justiça e dos sistemas penais dos estados. Vem para mim, quando eu falo em guia para estruturar a justiça e os sistemas penais dos estados, eu trabalho a noção de proposições para que a justiça seja fomentada nos estados, para que esses estados tenham a possibilidade de estabelecer práticas mais salutares dentro de seus sistemas prisionais. Já as regras de Mandela, esse novo nome em 2015, vieram da necessidade de 50 anos depois, praticamente, revisitar as primeiras regras das Nações Unidas para o tratamento de presos de acordo com conceitos mais modernos, abandonando práticas antes permitidas e trazendo uma perspectiva mais atual, adequada em consonância com os direitos humanos. Na tela, as regras de Mandela seguem a proposição inicial das regras mínimas para o tratamento de presos, na ideia de estruturar a justiça, estruturar sistemas penais, e estabelecem parâmetros a essa reestruturação do sistema penal e também, isso é muito importante e interessante, a percepção social do papel do encarceramento. Por que nós queremos o cárcere? Por que nós precisamos do cárcere se assim precisamos? É essa a ideia. Continua na tela para mim. É essa a ideia. A ideia é a de melhorar um sistema já existente. Pontos principais para qualquer prova que vocês forem enfrentar sobre as regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de presos são os seguintes. Primeira necessidade é de humanizar a justiça criminal. Traz para mim. Humanizar a justiça criminal de modo que ela não fique adstrita ao papel, à letra fria da lei, à letra fria do processo, dos papéis de uma vara de execução, por exemplo. A ideia aqui, nas regras de Mandela, é trazer uma humanização desse processo, entender as pessoas que estão na situação do cárcere de modo diferente, de como o Estado pode auxiliar essa passagem pelo cárcere, porque sim, essas pessoas serão devolvidas à sociedade, e qual o papel que esperamos disso? Esperamos que essas pessoas voltem à sociedade ainda na ideia delitiva, ainda delinquindo muitas vezes, delinquindo em um potencial muito mais destrutivo, ou queremos que elas sejam reinseridas socialmente? Queremos que elas voltem para a comunidade para trazerem à comunidade uma participação social efetiva. Então, primeiro ponto, essa necessidade de humanizar a justiça criminal é muito menos algo romântico, algo utópico e muito mais algo funcional. Protegendo a dignidade humana das pessoas, que está ligado aqui aos próximos pontos, protegendo a dignidade humana das pessoas em situação de cárcere e devolvendo socialmente o papel esperado. Joga na tela outro item importante sobre as regras de Mandela. Proteção aos direitos humanos, isso tanto na administração da justiça quanto na prevenção ao crime. Prevenir vem para mim a nova prática de crimes com base nos argumentos que eu coloquei na primeira proposição é fundamental. Repito, essas pessoas precisam voltar para a sociedade, elas voltarão para a sociedade e o que nós, sociedade, vamos esperar delas e o que a gente vai devolver para elas de modo que elas consigam vir numa situação diferente da situação de delinquência. Na tela, item 3 aqui. Estabelecimento de bons princípios e boas práticas no tratamento de presos e na gestão prisional. Tudo ligado a essa noção do papel do encarceramento do slide anterior, melhorar o sistema existente, pensando na reestruturação do sistema penal e pensando como percebemos o papel social do encarceramento. Por fim, essa é uma questão de prova muito recorrente, eu quero que você tenha em mente desde já, é que essas regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de presos, elas também se destinam aos estabelecimentos que são destinados aos jovens em conflito com a lei. Então, muito embora, volta para mim, as regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de presos e as regras de Mandela sejam voltados inicialmente para a população carcerária adulta masculina num primeiro momento, nós temos também a aplicação desses princípios, desses preceitos,
a população jovem numa situação semelhante ao cárcere, em alguma situação em que a sua liberdade está de algum modo, né, cerceada, ainda que legitimamente, ainda que pelo Estado. Então a gente tem a extensão para esses jovens e também as mulheres infratoras. Hoje já temos as regras de Bangkok, que são basicamente como se fossem regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de presos, especialmente destinadas às mulheres, em razão das condições que diferem homens e mulheres em perspectivas biológicas. Exemplo, mulher amamenta, mulher gera vidas, mulher menstrua. Então, existem várias situações que são tratadas de modo peculiar para as mulheres. Mas significa dizer que as regras mínimas aqui, que as regras de Mandela não se aplicam às mulheres? Não significa. Hoje temos mais especialmente, mas inicialmente isso também era colocado às mulheres de modo a abraçar esse contexto, de modo a trazer essas boas práticas para a população carcerária em geral e a população jovem que esteja em situação semelhante ao cárcere. Na tela, o que eu fiz aqui no nosso curso? Eu pesquisei as provas mais recorrentes com esse assunto e percebi que alguns assuntos estão muito repetidos nas provas. Destaquei, é uma oportunidade da gente conhecer o documento juntos, e destaquei os artigos que vão compreender, acredito que de 90% a 95% dessas questões de prova. Penso eu ser uma ajuda e tanto. Você pode digitar aí as regras de Mandela, as regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de presos no seu mecanismo de busca, e provavelmente aparecerá esse documento aqui, ó, esse documento do CNJ, que eu acho ele bem formatadinho, bom para a gente poder fazer a leitura. Como eu disse, qualquer mecanismo de busca, aí você pode olhar. A gente tem uma apresentação que nos explica aqui esse contexto, né, da situação prisional, da situação carcerária, do aumento da população prisional, que de 1990 até 2014 foi de 575%. Demonstrando uma curva ascendente desse encarceramento no Brasil, seguindo uma tendência mundial. Então é premente, é necessário, naquele momento era fundamental trabalhar esse contexto do encarceramento da melhor maneira. Então, nós temos todo o início aqui, lembra dos preâmbulos, né? Para quem já é nosso aluno, para quem trabalha conosco aqui, vocês percebem que ler essa parte do preâmbulo é importante. A gente consegue entender o documento de uma forma interessante. Tem isso aqui, ó, Comissão sobre Prevenção ao Crime e Justiça Criminal. Dá uma olhada para entender a parte histórica, acho muito válido. E aí, nós chegamos às nossas regras especificamente, as nossas regras de Mandela. Aqui nas regras de Mandela especificamente, a gente vai fazer da seguinte forma. Eu quero observar com vocês as proposições, conforme eu combinei, conforme eu contei para vocês, as proposições mais recorrentes nas provas para concursos públicos. Aqui existem algumas observações preliminares que eu vou acompanhar com vocês e depois temos as regras de aplicação geral. Vamos lá. Regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de presos, as regras de Mandela. Observação preliminar 1. As seguintes regras não pretendem descrever em detalhes um modelo de sistema prisional. Então, vem para mim. Primeira informação que a gente precisa saber. A ideia dessas regras é não falar, é assim, assado, é uma caixinha, esse é um modelo, estados enquadrem-se nesse modelo. Não. A ideia é de propor situações, propor posturas que auxiliem na melhoria do sistema prisional existente no mundo, que auxiliem na percepção social do papel do encarceramento. Joga na tela, continuando. Elas buscam somente, com base no consenso geral do pensamento contemporâneo e nos elementos essenciais dos mais adequados sistemas de hoje, estabelecer os bons princípios e práticas no tratamento de presos e na gestão prisional. Observação preliminar 2. Tendo em vista a grande variedade das condições jurídicas, sociais, econômicas e geográficas no mundo, é evidente que nem todas as regras podem ser sempre aplicadas em todos os lugares. Devem, entretanto, servir como estímulo para o constante empenho na superação das dificuldades práticas que se opõem à sua aplicação, na certeza de que representam em seu conjunto as condições mínimas aceitáveis pelas Nações Unidas. Para mim, por que o nome Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos? É um conjunto mínimo de proposições a ser na ideia da universalidade, na ideia da horizontalidade, a ser proposto aos estados, não imposto, mas proposto aos estados para que se adequem a essas regras. Voltando para a tela, joga lá.
Por outro lado, as regras abrangem uma área na qual o pensamento está em constante desenvolvimento. Não pretendem impedir experiências e práticas, desde que essas se coadunem com os princípios e objetivos que emanam do texto das regras. De acordo com esse espírito, a administração prisional central sempre poderá autorizar qualquer exceção às regras. Observação preliminar 3. A primeira parte das regras trata da administração geral dos estabelecimentos prisionais e aplica-se a todas as categorias de presos criminais ou civis em prisão preventiva ou condenados, inclusive os que estejam em medidas de segurança ou medidas corretivas ordenadas pelo juiz. A segunda parte contém regras aplicáveis somente às categorias especiais tratadas em cada seção. Contudo, as regras na seção A aplicáveis a presos condenados devem ser igualmente aplicadas às categorias de presos tratadas nas seções B, C e D, desde que não conflitem com as regras que regem essas categorias e condicionadas a serem melhores para tais presos. Observação preliminar 4. Estas regras não buscam regular a gestão de instituições reservadas para jovens em conflito com a lei, tais como as unidades de internação e semiliberdade, mas, todavia, de um modo geral, podem ser igualmente aplicadas a tais estabelecimentos. Então, vem para mim. A ideia, então, é quando a gente lê a primeira frase e fala, Elisa, mas você não disse que era destinado também aos adolescentes? A regra é que isso se destine, e eu comentei isso com vocês, à população carcerária adulta, tudo bem? Mas é possível que haja essa aplicação subsidiária à população juvenil que esteja em uma situação semelhante ao cárcere. Na tela, para fechar as observações preliminares, 2. A categoria de presos juvenis deve compreender pelo menos todos os jovens que estão sob a jurisdição das cortes juvenis. Como regra, tais jovens não devem ser condenados a penas de reclusão. Voltando aqui para as nossas proposições de ouro, né, de milhões, para usar uma expressão bem atual, proposições de ouro aqui para nós em questões de concurso público. Comunicação entre presos e advogados. Vamos à primeira. Recomendo a leitura integral? Recomendo a leitura integral. Mas nós percebemos que a maioria de questões de provas versa sobre esses tópicos. Então, comunicação entre presos e advogados. Isso está na regra 61. E quando eu chego na regra 61, eu tenho o seguinte. Deixa eu só trazer um pouquinho aqui para vocês para ficar mais confortável. Os presos devem ter a oportunidade, tempo e meio adequados para receberem visitas e de se comunicarem com o advogado de sua própria escolha ou com um defensor público, sem demora, interceptação ou censura, em total confidencialidade sobre qualquer assunto legal em conformidade com a legislação local. Tais encontros podem estar sob as vistas de agentes prisionais, mas não passíveis de serem ouvidos por estes. Vem para mim, qual é a lógica? O preso deve ter a possibilidade de se comunicar com o advogado da sua escolha ou com um defensor público designado para tal. E essa comunicação, desde que sobre um assunto legal, exemplo, a defesa, né, daquele indivíduo, desde que sobre um assunto legal, ela deve ser absolutamente tutelada, ainda que exista a presença de um agente prisional, de um policial penal, de um agente congênere, dependendo do nome que o Estado dê, ainda que haja o acompanhamento deste funcionário, a conversa em si não deve ser passível de audição, sob pena de violação de conceitos como intimidade, como privacidade. Então, em regra, existe esse dever, essa situação de confidencialidade na comunicação entre presos e os seus defensores. É a regra 61, curiosamente uma das mais recorrentes em concursos públicos. Joga na tela, vamos para a próxima regra. Outra regra que tem uma incidência em prova bastante forte, e talvez essa deste rol seja a campeã, são os nascimentos ocorridos no interior das unidades prisionais. É a regra 28, e aqui a gente vai ficar um pouquinho. Na regra 28, nós temos o seguinte. Regra 28. Nas unidades prisionais femininas, deve haver acomodação especial para todas as necessidades de cuidado e tratamento pré- e pós-natais. Devem-se adotar procedimentos específicos para que os nascimentos ocorram em um hospital fora da unidade prisional. Se a criança nascer na unidade prisional, este fato não deve constar de sua certidão de nascimento. Vamos por partes, vem para mim. Você vai me dizer, Elisa, mas eu sou advogada e
A realidade carcerária está muito longe disso, de ter uma unidade de cuidados pré- e pós-natais nas unidades femininas, por exemplo, eu sei. Mas lembre-se que essas são as proposições almejadas pela ONU, essas regras mínimas, as regras de Mandela, são as proposições almejadas para que a gente tenha um sistema carcerário mais justo, mais igualitário, mais afinado com a perspectiva social, mais ressocializador. Então, segundo as regras, deve haver nas unidades prisionais femininas acomodação especial, é essa a expressão, para todas as necessidades de cuidado pré- e pós-natais. Ok. A mulher está ali no trabalho de parto, a criança vai nascer em algum momento. O ideal é que essa mulher, que essa criança, esse nascimento não aconteça dentro da unidade prisional. Essa mulher deve ser levada à unidade de saúde específica, fora da unidade prisional. Mas a natureza muitas vezes não espera. E se este bebê, se essa criança nascer dentro da unidade prisional, em nenhuma hipótese, é essa frase que mais aparece em prova, em nenhuma hipótese deve constar do registro de nascimento da criança essa condição. Por quê? Por motivos óbvios, não é, pessoal? Se a pessoa a qual foi imposta legitimamente pelo Estado a pena privativa da liberdade já sofre um carimbo, já sofre um estigma social em relação a isso, quiçá, né, imagina se fosse possível nós atribuirmos ao nascimento de pessoas que não tem nada a ver, em transcendência da pena, né, que não tem nada a ver com a condição, os filhos dessas mulheres, imagina se todo lugar que fosse apresentada a certidão de nascimento dessas pessoas na vida adulta, por exemplo, as outras pessoas que fossem ler aquele documento pudessem ver, olha, fulano nasceu dentro de um presídio. Olha o estigma social. Então, para evitar, para rechaçar, na verdade, essa condição, em nenhuma hipótese, a situação do nascimento dentro da unidade prisional deve ser registrada no documento, tá? Regra 28, você vai fazer um asterisco no seu caderno, porque ela cai demais em prova. Joga na tela, vamos para mais uma regra de incidência marcante nos concursos públicos. Sanções disciplinares e proibições, regra 43. Na regra 43, nós temos o seguinte. Regra 43. Em nenhuma hipótese devem as restrições, deixa eu só puxar para cá, ou sanções disciplinares implicarem tortura ou outra forma de tratamento ou sanções cruéis, desumanos ou degradantes. Aí, né, com base na Convenção contra a Tortura, né, a gente tem isso, com base não, porque isso é anterior, a regra anterior, depois as regras de Mandela em 2015 posteriores, mas no mesmo sentido, na mesma toada do Decreto 4091. As seguintes práticas, e claro, no mesmo sentido da Declaração Universal dos Direitos Humanos, não é? As seguintes práticas, em particular, devem ser proibidas. Atenção! Confinamento solitário indefinido, confinamento solitário prolongado, castigos corporais ou redução da dieta ou água potável do preso, castigos coletivos. 2. Instrumentos de imobilização, atenção, jamais devem ser utilizados como sanção a infrações disciplinares. 3. Sanções disciplinares ou medidas restritivas, essa aqui é que mais aparece em prova. Não devem incluir a proibição de contato com a família. O contato familiar só pode ser restringido por um prazo limitado e quando for estritamente necessário para a manutenção da segurança e da ordem. Então, não é possível, em regra, que sanções disciplinares ou medidas restritivas incluam a proibição de contato com a família, exceto por prazo limitado, estritamente necessário, nas situações em que for estritamente necessário, e para manter ordem e segurança. Próxima regra, muito recorrente em prova. Uso de imobilizadores, a gente já deu um spoiler aqui no item, né? O uso de imobilizadores, que está, salvo engano, no 47. É isso mesmo, no artigo 47. Lembra do 43.2? Instrumentos de imobilização jamais devem ser utilizados como sanção a infrações disciplinares. Mas no 47, olha só, instrumentos de restrição. Olha que questão boa para cair em prova policial. 1. O uso de correntes, de imobilizadores de ferro ou outros instrumentos restritivos que são inerentemente degradantes ou dolorosos devem ser proibidos. Vem para mim. Isso remonta, gente, a ideias de escravidão, isso remonta a ideias de tortura.
tortura, em que as pessoas tinham umas bolas de ferro amarradas aos seus pés. Isso não mais deve prevalecer. Isso não mais deve subsistir que seja. Então, nessa hipótese, as regras de Mandela são muito claras. Deve ser absolutamente proibido o uso de instrumentos dessa natureza que são, na sua inerência, degradantes. Na tela, continuando a regra 47. Outros instrumentos restritivos devem ser utilizados apenas quando previstos em lei e nas seguintes circunstâncias. A. Como precaução contra a fuga durante uma transferência, desde que sejam removidos quando o preso estiver diante da autoridade judicial ou administrativa. B. Por ordem do diretor da unidade prisional, se outros métodos de controle falharem, a fim de evitar que um preso machuque a si mesmo ou a outrem, ou que danifique propriedade. Em tais circunstâncias, o diretor deve imediatamente alertar o médico ou outro profissional de saúde qualificado e reportar à autoridade administrativa superior. Súmula vinculante, em relação ao uso das algemas, não nos deixa mentir nesse sentido. Continuando aqui. Doença grave ou morte de parente próximo. Essa traz para o examinador a possibilidade de uma pegadinha incrível. Presta atenção, Regra 70. A administração prisional deve informar imediatamente o preso sobre doença grave ou a morte de parente próximo, cônjuge ou companheiro. Quando as circunstâncias permitirem, presta atenção nesse final. O preso deve ser autorizado a ir ver, sob escolta ou sozinho. Esse sozinho derruba muito candidato, isso deve ser colocado aqui, tá? É possível, se as circunstâncias permitirem, que o preso seja autorizado a ver, sob escolta ou sozinho, o parente próximo, cônjuge ou companheiro que esteja gravemente doente ou a participar do funeral dessas pessoas. Então, existe essa possibilidade por questões humanas, mas isso, como a gente conhece muita prática, a gente acaba por tender a marcar errado em uma prova. Cuidado com esse ou sozinho. Continuando, avançando, remoção e transporte. Regra 73. Na regra 73, nós temos proposições acerca do transporte em condições adequadas, ventilação adequada, luminosidade, com a mínima exposição possível. Vamos a ela. Remoção de presos. Regra 73. Quando os presos estiverem sendo removidos de ou para uma unidade, devem ser expostos ao público pelo menor tempo possível e devem ser adotadas as devidas salvaguardas para protegê-los de insultos, curiosidade, de qualquer forma de publicidade. Você, inclusive, pode ser responsabilizado caso não siga isso, porque as legislações nacionais buscaram promover isso na sua legislação interna. Cuidado! Deve ser proibido o transporte de presos em veículo com ventilação e iluminação inadequadas ou que possa submetê-los a qualquer forma de sofrimento físico. 3. O transporte de presos deve ter as despesas pagas pela administração e ser feito em condições iguais para todos. Vem para mim, você vai me perguntar, Elisa, mas por que fulano de tal, traficante interestadual, internacional, foi num avião da PF para determinado local? Porque ele é diferente? Porque ele é um popstar? Não. Ele é diferente? Sim. Mas por que ele é diferente? Porque ele é mais legal, mais bonito ou mais feio? Não. Porque o próprio transporte dele poderia representar uma ameaça à administração pública, poderia representar uma tentativa de resgate, ou mesmo que eventuais desafetos pudessem vir a tentar contra a vida dele. Então, primeiro, às vezes por conta de distância à unidade prisional em que ele ficará instalado, às vezes por conta dessa preocupação com a segurança da pessoa, o apenado de repente, ou a pessoa que está ali dentro daquela situação como objeto disso tudo, como o sujeito que está sendo tratado na situação de encarceramento, e também para proteger as pessoas envolvidas naquele transporte. Muitas vezes as circunstâncias exigem que esse transporte seja feito, por exemplo, de avião, de helicóptero. Joga na tela, continuando. Transporte, remoção de presos, nós terminamos. E agora nós vamos conversar sobre um tema que, junto com o nascimento ocorrido no interior da unidade prisional, é o campeão de provas, que é o uso de arma de fogo por funcionários prisionais, induz o candidato a erro. Na regra 82, nós teremos aqui algumas proposições acerca do uso de arma de fogo pelos funcionários responsáveis aqui por essa administração. Olha a regra 82. Os funcionários das unidades prisionais não devem, em seu relacionamento com os presos, usar de força, exceto em caso de autodefesa, tentativa de fuga ou resistência ativa ou passiva a uma ordem fundada em leis ou regulamentos.
Agentes que recorram ao uso da força não devem fazê-lo além do estritamente necessário e devem relatar o incidente imediatamente ao diretor da unidade prisional. 2. Os agentes prisionais devem receber treinamento físico para capacitá-los a controlar presos agressivos. E olha o 3. Essa 3 é que é a questão de prova. Exceto em circunstâncias especiais no cumprimento das tarefas que exigem contato direto com os presos, os funcionários prisionais não devem estar armados. Geralmente as pessoas, os policiais penais, não estão armados dentro dos presídios. Além disso, a equipe não deve, em circunstância alguma, portar armas, a menos que seja treinada para fazer uso delas. Por quê? Porque isso representa um risco para todos os envolvidos, tudo bem? Fechando aqui as questões de prova sobre as regras mínimas, ao menos as mais recorrentes, repetindo, acho interessante vocês lerem o documento como um todo, a separação de categorias de presos. O próprio documento fala em categorias, tá? Então vamos, presos ou pessoas em situação de cárcere ou semelhante. Olha aqui a regra 11, deixa eu dar uma olhada se eu chego a ela. Na regra 11. Regras de aplicação geral 11. Separação de categorias. As diferentes categorias de presos devem ser mantidas em estabelecimentos prisionais separados ou em diferentes setores de um mesmo estabelecimento prisional, levando em consideração seu sexo, idade, as antecedentes criminais, razões da detenção e necessidade de tratamento. Infelizmente, na prática, quem vive a realidade carcerária, quem é advogado, enfim, sabe que a gente não observa isso da forma devida. Assim, homens e mulheres devem, sempre que possível, permanecer detidos em unidades separadas. A unidade em si, estrutura predial inteira em si. Mas existem estabelecimentos que têm alas, recebem homens e mulheres. E nesses locais, todos os recintos destinados às mulheres devem ser totalmente separados, por motivos óbvios. B. Presos preventivos devem ser mantidos separados dos condenados, que é a grande excrescência, o grande problema que a gente verifica no nosso ordenamento jurídico penal, no nosso sistema de justiça criminal. C. Indivíduos presos por dívidas ou outros presos civis devem ser mantidos separados dos indivíduos presos por infrações criminais. E D. Jovens presos devem ser mantidos separados dos adultos. Então vem para mim. O que a gente tem aqui? Separação entre homens e mulheres, entre jovens e adultos, entre presos criminais e civis e entre presos definitivos, já condenados, e presos provisórios. Com isso, a gente encerra a temática, lembrando que recomendo, é a terceira ou quarta vez que eu falo isso nessa aula, recomendo a leitura integral do documento, porque em tese o examinador pode pensar qualquer regra. Aqui a gente trabalha com estatística. Então peguei as últimas provas de concurso público e normalmente as questões versam sobre os pontos trabalhados neste bloco. Até mais!